Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Mota, sou professor aqui na Faculdade de Medicina da UFMT e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da homeopatia. Um breve histórico para que a gente possa compreender como se deu, se constituiu as bases da homeopatia. Antes de falarmos exatamente sobre a história da homeopatia, falar um pouco sobre a história da medicina. Hipócrates, um médico grego da ilha de Kos, ele compreendeu, sistematizou, a partir da observação da natureza, que o homem estava intimamente relacionado a esta e que o seu adoecimento estava ligado a fatores ambientais, vento, frio, calor, enfim. E na época buscava-se, através da natureza, observando-se a natureza, os princípios terapêuticos. E ele, nos seus aforismas de Hipócrates, são escritos antigos, há mais de 2000 anos, Hipócrates ele postulou 3 leis de cura. Para que o indivíduo se cure, é necessário que ele seja estimulado ou pelo princípio do contrário, que a gente usa muito na alopatia, na medicina convencional, que é um anti-inflamatório quando a pessoa tem uma inflamação, um analgésico quando a pessoa tem dor, um antitérmico quando a pessoa tem febre. Sempre um estímulo contrário para combater a doença. Esse é o princípio dos contrários. Contrária, contrários curantur. Essa é a lei dos contrários. A lei dos semelhantes também foi postulada por Hipócrates. Similia similibus curentur. O semelhante cura o semelhante. Ele queria dizer que quando o indivíduo tem um conjunto de sintomas, eu dou um estímulo semelhante para desencadear uma resposta e o organismo apresentar uma melhora progressiva. E um terceiro processo de cura é via medicatrix naturae, a cura pela própria natureza. Muito bem. E isso estava em seus aforismos, e quem estuda história de medicina passa pelo estudo desses aforismos de Hipócrates. E Samuel Hahnemann, já depois de muito tempo, há 200 anos atrás, ele se destacou no estudo de medicina por ser uma pessoa de notável organização, um acúmulo de muito conhecimento, gostava muito de ler. Ele falava 13 idiomas e ele foi preparado para ser um comerciante, por isso que ele falava bastante idiomas. E na faculdade eles estudaram muito os efeitos de plantas medicinais no organismo a partir de relatos de pessoas que usavam isso na época, o uso de plantas medicinais. Muito bem. Só que Samuel Hahnemann ele era muito crítico também. E ele se formou em medicina e foi praticar medicina, mas ele ficou muito descontente com a prática médica da época, né? Como a gente já falou, sangrias, emuctórios, drenadores, estímulos medicamentosos ou físicos que promoviam a debilidade do organismo e uma aparente melhora sem que houvesse uma melhora efetiva no combate da doença. E ele era muito crítico à medicina da época. Ele achava a medicina da época muito limitada. E ele teve a infelicidade de perder um amigo, um conhecido, um ente querido. E aí ele se decepcionou de vez e falou que não iria mais praticar medicina daquela forma. E decidiu viver de traduções. Como ele falava muitas línguas, ele começou a estudar vários artigos e materiais científicos da época que tratava de diversos medicamentos. E aí um dos medicamentos, uma das matérias médicas que ele traduziu foi a matéria médica de Cullen, em inglês. E ele traduziu uma substância chamada quina, que é daqui da América Central, América do Sul, aqui da nossa região amazônica. Os indígenas usavam isso
e os sacerdotes que vieram para cá levaram para a Europa essa quina para ser estudada e também utilizada pela nobreza, pela burguesia da época também. E tinha muito sucesso, porque ele era um antitérmico, tônico, e Cullen, ao estudar essa substância, percebeu que ela era uma substância muito amarga, e ele escreveu que essa substância amarga produzia no estômago uma irritação e um conjunto de reações que produzia a melhoria da febre. Samuel Hahnemann não aceitou muito bem aquilo e ele decidiu então experimentar nele mesmo a quina. Por sorte ele era suscetível à quina e ele usou algumas gramas, 13 dracmas que eles usavam, de quina diariamente. E começou a beber esse remédio. E aí ele começou a perceber que ele apresentou dores no corpo, febre intermitente, geralmente no período vespertino, calafrios, né? Que eram sintomas da malária. Quando ele parava de usar a quina, melhoravam os sintomas. Ele voltava a usar, os sintomas surgiam. Aí veio na mente dele, este remédio ele produz os mesmos sintomas que ele cura. Ele voltou a Hipócrates e viu que tinha uma lei de cura pelos semelhantes. E aí ele sistematizou o processo de cura pelos semelhantes. E hoje a gente vê isso na prática. E muitas substâncias são usadas pelo princípio da similitude, mesmo sem que se saiba. A vacina é o uso de um agente causador que, atenuado, inoculado no paciente, produz respostas imunológicas. Então a vacina pode, a grosso modo, ser considerada o uso do princípio da similitude. E cá entre nós, a vacina é um grande avanço da medicina, né? Então nós temos muitos outros exemplos de que a gente usa até hoje medicamentos que têm a capacidade de provocar no organismo os mesmos sintomas que a gente quer curar. Tem um colega, o Marcos Julian, que ele é professor na Faculdade de Medicina da USP, e ele tem estudos de várias substâncias químicas que produzem um efeito rebote. E este efeito rebote é o princípio dos semelhantes. Depois vocês vão dar uma olhada nos artigos, materiais que a gente vai estar apresentando para vocês. Mas de um modo geral, o princípio da similitude é mais ou menos isso. Você usa um remédio que é capaz de provocar a resposta. Muito bem. Aí se difundiu muito a homeopatia na Alemanha na época, e apesar de Hahnemann ser muito radical, isso provocou uma resposta também dos colegas alopatas no sentido contrário ao uso da homeopatia. Mas ele tinha sucesso clínico, voltou a clinicar, escreveu vários livros e artigos sobre a homeopatia e teve um sucesso bem interessante. Eles experimentaram muitas substâncias, substâncias daqui da América, substâncias da Ásia, substâncias do oceano, do Mediterrâneo, enfim. Muitas substâncias eram experimentadas, algumas com efeitos bem graves no organismo. Alguns médicos tiveram consequências e lesões importantes por causa da experimentação do medicamento, que antes era muito empírico. Hoje existem regras para isso, né? E métodos para a gente poder fazer os estudos da capacidade de cura dos medicamentos homeopáticos. Bom, mas chegou um momento na vida dele, já com 80 anos, e ele estava praticando a medicina, a homeopatia, e chegou uma paciente de 18 anos, Melanie, com tuberculose. E aí ele estava muito ruim, muito mal. Antigamente não haviam antibióticos e ele decidiu tratar com homeopatia e teve sucesso terapêutico. E foi para a França. Na França também teve muita procura e também muita oposição, muita contraposição, porque era um método desconhecido e tal. Nessa época, chegou até o ministro da Saúde de Cuba, ou desculpa, o ministro da Saúde da França,
uma solicitação de que ele fosse impedido de praticar homeopatia, que a homeopatia não fosse praticada mais na França. E aí ele respondeu, o primeiro-ministro da França respondeu, não foi ministro da Saúde, o primeiro-ministro da França respondeu: se a homeopatia é uma quimera, ela por si só vai se apagar e não vai existir. Por outro lado, se ela é uma ciência com bases, ela vai se expandir. E é o que aconteceu. Hoje nós temos homeopatia em todos os continentes, em muitos países: Índia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Grécia, Japão e vários outros países nós temos a homeopatia. E a homeopatia hoje é, no Brasil, reconhecida como uma especialidade médica. Então é preciso ser médico, conhecer homeopatia, conhecer clínica e se especializar através de cursos de especialização que tem algumas regras, algumas normas, e esses cursos são reconhecidos pela Associação Médica Homeopática Brasileira, AMHB. E o Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais reconhecem a homeopatia como uma especialidade médica. Hoje nós temos no Brasil cerca de 16 a 18 mil médicos formados em homeopatia, especializados em homeopatia. E é muito importante hoje a gente ter a homeopatia dentro do banco escolar, justamente para a gente desmistificar e compreender um pouco os princípios terapêuticos e poder saber indicar, poder saber utilizar, aumentar sua capacidade de arsenal terapêutico e, além disso, poder utilizar a homeopatia como um instrumento para até melhorar a prática clínica convencional. É isso aí, a gente espera que a homeopatia possa contribuir com a formação de cada um de vocês. Um grande abraço, a gente vai tirando as dúvidas na medida em que vai vendo os vídeos, lendo as apostilas e nas aulas presenciais desenvolvendo atividades teóricas e práticas. Um grande abraço, até lá!